Essa é uma aula sobre triângulos, retângulos e eu vou definir aí três relações métricas no triângulo retângulo que são o seno, o cosseno e a tangente, para dar início aí ao nosso estudo de trigonometria. Quando a gente estuda a semelhança de triângulos, a gente vê que quando dois triângulos são semelhantes, ou seja, quando os três ângulos deles aí formam pares congruentes aí, o que a gente sabe é que esses dois triângulos eles mantêm a mesma razão de proporção aí, os lados deles, as medidas dos lados mantêm a mesma razão de proporção. E como os triângulos retângulos aparecem muito no nosso dia a dia e no nosso estudo de matemática, a gente dá nomes para as relações entre os lados desse tipo de triângulo, sempre relacionando essas relações com um dos ângulos que não é o ângulo reto aí no triângulo retângulo, aqui, que nesse caso eu marquei como alfa. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é dar nome aqui aos lados do triângulo, e o primeiro que eu vou nomear é o lado oposto ao ângulo reto, que é a hipotenusa, que eu vou chamar aí carinhosamente de HI. Os dois outros lados do triângulo retângulo são chamados de catetos. Então, como eu vou me referir sempre em relação a esse ângulo alfa, eu digo que esse lado do lado direito aqui é o cateto oposto a alfa, que eu vou chamar de CO, cateto oposto. E esse outro cateto aqui embaixo é o cateto adjacente a alfa, o cateto que está aí do lado do alfa, que eu vou chamar de CA. A primeira função que eu vou definir é a função seno. Eu digo que o seno de alfa é igual à relação, a razão aí, entre o cateto oposto a alfa e a hipotenusa do triângulo retângulo correspondente. Eu digo que o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E eu digo que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E essas são as três relações métricas principais aí do nosso estudo de trigonometria em triângulos retângulos. Vou fazer mais uma consideração a respeito disso. Com a figura mais limpa agora, recapitulando o que a gente fez, eu vou chamar agora de A a medida da hipotenusa, B a medida do cateto oposto a alfa e C a medida do cateto adjacente a alfa. E relembrando o que a gente viu, foi que o seno de alfa era igual a, nesse caso aqui, para esse triângulo, B sobre A, o cosseno de alfa é igual a C sobre A, e a tangente de alfa é igual a B sobre C. Da primeira consideração aqui, eu posso dizer que o B é igual a hipotenusa, vezes o seno de alfa. Da segunda, eu tiro que o C é igual a vezes o cosseno de alfa. Então, note que eu posso falar aqui que a medida do meu lado, do meu cateto oposto a alfa, é igual a seno alfa. E da mesma maneira, eu posso falar que a medida do meu cateto adjacente a alfa, eu posso chamar de A cosseno alfa. Aplicando agora o teorema de Pitágoras a esse triângulo, eu vejo que b quadrado mais c quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. Substituindo com as relações que eu acabei de encontrar, eu tenho que a vezes seno alfa ao quadrado mais a vezes cosseno alfa, também ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, a ao quadrado. Desenvolvendo aqui um pouco, eu tenho a ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa, mais a quadrado vezes cosseno ao quadrado de alfa, igual a ao quadrado. Se eu tirar o a quadrado em evidência aqui na primeira parte, na parte esquerda da minha equação, eu tenho a ao quadrado
vezes seno de alfa ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa. E isso é igual a quadrado. Se eu dividir dos dois lados a minha equação agora por a ao quadrado, eu chego na seguinte equação. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E essa é uma relação extremamente importante para os nossos estudos de trigonometria, e tanto que ela recebe até um nome especial aí. Essa relação a gente costuma chamar de relação fundamental trigonométrica. Eu vou trazer as nossas conclusões aqui dessa última parte da aula para uma lousa mais limpa, para a gente fazer um estudo mais detalhado sobre esse ângulo beta aí. Então eu sei que o seno de beta é igual a cateto oposto a beta C sobre hipotenusa A. Daqui eu tiro que o C vale A vezes o seno de beta. Eu sei também que o cosseno de beta vale cateto adjacente a beta, que é o B, dividido pela hipotenusa A. Então eu sei que o cateto adjacente a beta é a hipotenusa vezes o cosseno de beta. Igualando as duas expressões que eu tenho para B, agora eu sei que A vezes o seno de alfa é igual a A vezes o cosseno de beta. Dividindo os dois lados por A, eu sei que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Fazer algo parecido agora para as duas expressões que a gente tem de C. E aí eu posso dizer que A vezes o cosseno de alfa é igual a A vezes o seno de beta. Aí eu divido dos dois lados por A e encontro cosseno de alfa igual ao seno de beta. Só que vamos prestar um pouquinho mais de atenção em quem é o beta. A gente sabe que, como a gente está falando de um triângulo, alfa mais beta mais 90 é igual a 180 graus. Isolando o beta, a gente vê que o beta é igual a 90 graus menos alfa, ou seja, o beta é complementar de alfa. E aí a gente chega em mais uma relação importante. Dessas duas relações que a gente encontrou aqui embaixo, a gente sabe agora que o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. O seno de alfa é igual ao cosseno do complementar de alfa. E também que o cosseno de alfa é igual ao seno do complementar de alfa. Que o cosseno de alfa é igual a seno de 90 menos alfa. Com isso a gente encerra a nossa aula de trigonometria básica. Recapitulando agora só, o que a gente fez foi, definimos as três relações métricas aí para os triângulos retângulos que a gente chama de seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo, dividido pela hipotenusa, e a tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Depois disso, a gente fez um estudo um pouquinho mais apurado sobre essas considerações e chegamos na relação fundamental trigonométrica, que diz que o quadrado do seno de um ângulo mais o quadrado do cosseno do mesmo ângulo é igual a 1. Depois disso, a gente olhou um pouco para o outro ângulo do triângulo e chegamos nessas duas relações que dizem que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do complementar dele e que o cosseno de um ângulo é igual ao seno do complementar dele. Eu sou o professor Thiago Bevilacqua, espero que tenha ajudado.